A primeira afirmação que eu quero fazer hoje é a seguinte: de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. É isso que a gente lê em Gálatas 6:7. Na Bíblia está escrito assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós vivemos um problema muito grave hoje. Tem muita gente achando que pode viver a vida que quiser, uma vida que reflete zombaria para com Deus e que vai ficar tudo bem. John Lennon, ao dar uma entrevista a uma revista americana, ele disse: o cristianismo vai se acabar, vai se encolher, desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Eu estou certo, Jesus era legal, mas suas disciplinas são muito simples. Hoje, nós, os Beatles, somos mais populares que Jesus Cristo. Qual o fim do John Lennon? Morreu baleado por um fã. E o cristianismo continua. Tancredo Neves, na ocasião da campanha presidencial, disse: se eu tivesse 500 votos do meu partido, nem Deus, disse que se tivesse 500 votos do seu partido, nem Deus o tiraria da presidência da República. Um dia antes, ele perdeu sua vida. Brizola, no ano de 90, na campanha presidencial, era cotado como sendo o candidato mais forte, um dos mais fortes para ser eleito. E ele disse assim: para ser presidente, eu aceito o apoio até do demônio. Ele terminou a campanha, nem em segundo lugar, uma campanha pífia, que fez com que ele desistisse do sonho de ser presidente. O construtor do navio Titanic foi entrevistado na véspera da saída do navio, o maior navio de passageiros até então construído no mundo. E ele disse para a repórter: minha filha, nem Deus afunda esse navio. Na sua primeira viagem, bateu no iceberg e matou centenas de pessoas. Marilyn Monroe foi visitada pelo maior evangelista do mundo num dos seus shows. O evangelista Billy Graham foi até ela, ele apresentou o evangelho. E a resposta dela foi: eu não preciso do seu Jesus. Uma semana depois, foi encontrada morta no seu apartamento. Bon Scott, ex-vocalista do conjunto AC/DC, em 1979 lançou uma música em que ele cantava: não me impeça, vou seguir o caminho até o fim, na autoestrada para o inferno. No ano seguinte, no dia 19 de fevereiro, ele foi encontrado morto, asfixiado pelo próprio vômito. Uma moça saindo de casa para fazer uma viagem com seus amigos, a sua mãe, crente em Jesus, ao ver a filha sair, disse para ela: filha, vai com Jesus. E ela respondeu para sua mãe: só se ele for na mala, porque o carro já está cheio. E ela e os seus amigos deram uma larga gargalhada. Na estrada, tiveram um acidente gravíssimo e todos morreram. Mas um detalhe chamou a atenção: é que quando abriram a mala do carro, tinha lá uma dúzia de ovos lá que eles estavam levando para a viagem, e nenhum havia se quebrado. Infelizmente, nós não estamos compreendendo que não temos algumas coisas que o céu queria nos dar, não vivemos algumas coisas que Deus queria que vivêssemos, porque nos falta temor. Essas histórias mostram claramente que o homem fica brincando com a vida, ignorando os preceitos de Deus, por causa da sua vontade de independência. O homem quer viver a sua vida, do seu jeito, com as suas conquistas, vivendo para os seus desejos.
O homem não quer muito entender o que Deus espera dele. O homem não quer muito entender para onde Deus o quer levar. E essa sede de independência, essa sede de viver o meu caminho, a minha escolha, faz com que muitas vezes a gente cometa erros que levam a novos erros. E entramos então num ciclo de erros. É isso que diz o Salmo 42, versículo 7, onde diz: um abismo chama outro abismo. Quando você fala uma mentira, você depois tem que contar mais 5 para tentar consertar aquela. E é assim a vida. O que nos falta para recebermos muitas promessas de Deus, infelizmente, é sabedoria. Quando a gente lê em Provérbios 1, versículo 7, diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o que você vai fazer, vai escolher, não envolve temor, não é sábio. Mais de 50% dos acessos de internet é em pornografia. Eu vi um influenciador famoso no Brasil, ele é um pouco polêmico às vezes, porque ele fala algumas coisas assim que alguns ficam chocados e tal, mas é um rapaz inteligente. E ele disse, um testemunho muito sincero, ele falou: eu fui viciado em pornografia, ele disse, né? Durante 20 anos. E ele falou que ele começou a ser viciado em pornografia com 5 anos de idade. Dos 5 aos 25. Quando ele se libertou. E a vida dele depois explodiu. A pornografia corrompe sua capacidade de pensar, corrompe sua santidade, corrompe seus valores, estraga sua alma. É um vício do 5º dos infernos, do 8º dos infernos, do 1000º dos infernos. É um vício mais difícil de ser vencido às vezes, do que às vezes um vício de uma droga. Tem pessoas que acordam de manhã já pensando em pornografia, todo dia dependem disso. É uma desgraça na vida. A pessoa não consegue mais ter paz, tranquilidade. É como aquela pessoa que é dependente de cocaína, ele fica dependente de imoralidade. Querido, você quer saber o que está destruindo muito casamento, o que está destruindo muitos homens, o que está levando muita gente a adultérios e erros? Pornografia. E você precisa entender que isso tudo que está acontecendo é porque você não colocou o temor a Deus à frente da sua vida. Temer a Deus é respeitá-lo, não é uma questão de medo, não, é uma questão de respeito, de honra. Eu não tenho medo do meu pai, mas eu respeito meu pai, eu honro meu pai. Eu estou ali com 2 sacolinhas de fruta que eu trouxe para ele hoje. Ele não veio no culto não, né? Está com a mania de matar culto agora? Eu trouxe uma sacolinha de fruta para dar para o meu pai, para honrar meu pai. O meu pai não vai lá em casa e sai de mão vazia nunca. Vai levar uma goiabada, vai levar umas frutinhas, vai levar um saquinho de pipoca de micro-ondas para comer lá com a minha mãe. Ele não sai lá de casa como uma banana. Honra. Quando a gente honra a Deus, quando a gente tem temor a Deus, o tempo inteiro nós queremos agradar a Deus. E a coisa que mais agrada a Deus é a pureza da sua vida. Nós precisamos entender esses princípios. Deixa eu te falar uma coisa. Você se planejou para vir para o culto hoje, beleza? Beleza. Quem aqui veio falando, pensando assim: Deus vai estar lá? Meu Deus, será que eu estou preparado para isso? Deus deu uma aliviada na forma de se comunicar com a gente. No livro de Êxodo, conta que Moisés subiu o monte ficou fumegante pela glória de Deus. O povo inteiro não chegou no pé do monte com medo de morrer. No Novo Testamento, um casal
diz que deu uma oferta e mentiu. Tal de Ananias e Safira morreram. Acabaram de mentir, puf. Ah, mas Deus é mau, Deus é cruel? Não. Deus tem promessas abundantes, mas o que Deus requer da gente, no mínimo, é que a gente tenha sobre Ele temor, um respeito profundo, uma adoração profunda, uma vontade de caminhar aos seus pés. E tem um texto da Bíblia que fala muito sobre isso, sobre a questão do temor a Deus, porque hoje o que nos falta é temor. Queremos os milagres? Queremos. Queremos as bênçãos? Queremos. Queremos as respostas? Queremos. Queremos temor?